Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz e eu quero ser grato a Deus por essa linda igreja que há 25 anos atrás, aproximadamente, me recebeu minha família. Quero ser grato a tantos irmãos que durante tantos anos têm nos sustentado em oração. Quero ser grato a tantas pessoas que marcam a nossa história. Nós temos um exército de homens e mulheres de Deus muito fiéis. Eu louvo a Jesus pela sua vida. Eu me lembro quando, bem novo mesmo, a primeira coisa que eu fiz na igreja foi cantar. Lá na igreja de Deus de Mambaí, Goiás. E foi legal porque naquele dia eu cumprimentei os irmãos com a oportunidade. Estava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu falei, eu cumprimento os irmãos com a oportunidade, não foi? Eu cumprimento os irmãos. Porque assim, irmãos, nós somos uma igreja pentecostal clássica, amém? E uma igreja pentecostal clássica é lei. Você tem que pegar o microfone, a primeira coisa que você tem que falar é o quê? A paz do Senhor Jesus, igreja. Terminou de cantar, o que você tem que falar? Agradeço a... E eu fiquei com esse trem na cabeça, eu já falei. Eu cumprimento os irmãos com a oportunidade. E ao longo da minha vida, eu jamais, irmãos, se tinha um negócio que nem passava pela minha cabeça, era ser pastor. E hoje eu tenho um privilégio tão grande de ser pastor. Durante muitos anos eu desenvolvi os meus dons e talentos aqui nessa igreja. E muitos anos deles foram cantando e contando histórias. Eu vi aqui minha filha Isabela hoje participando desse teatro, exemplificando ali a irmã do bispo Joaquim. E quando eu era criança, o Tarso me carregou no colo, exemplificando também o filho da Sulamita, lá em Cristalina, Goiás, e quem era o pastor era o bispo Joaquim. Tem foto dele, desse teatro que eles representaram lá. Como é bom a gente poder contar a história. Tem gente que, talvez alguma pessoa acha que a história não é importante ser contada. A grande verdade é que a história precisa ser contada, porque foi assim que a palavra de Deus chegou também nos patriarcas. Nós não tínhamos a palavra de Deus como nós temos hoje, como uma Bíblia. A história era contada de pai para filho, até que um dia ela foi colocada no papel. E hoje nós temos tanta tecnologia para levar a palavra de Deus. E hoje estava ali falando, Deus, tem tanta coisa, tanta coisa aí. O Espírito Santo falou comigo, para de sofrer, rapaz. Eu estou no controle de tudo. Nada fugiu das minhas mãos. Vai, dá o tom aí. Vamos lá. Vou lhe falar de um alguém pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seus caminhos. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu
Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Pra que chorar, sofrer, se há um Deus que tudo pode por você? Pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Glória a Deus. Obrigado, maestro Tiago. Deus te abençoe. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: nós cremos. Olha para outra pessoa e diga: nós cremos. Eu vou ser muito rápido, mas no dia de aniversário da igreja, comemorando 139 anos de história no mundo, e também comemorando 70 anos no Brasil e também aqui nessa igreja, porque talvez você não saiba, essa é, se não me engano, a quarta ou a quinta igreja constituída como Igreja de Deus no Brasil. Nós estamos antes da Igreja de Deus, essa é a verdade. Essa igreja que está aqui nesse lugar, ela veio 2 a 3 anos, 1953. É a data de fundação dessa igreja. Foi entregue para mim a ata número 1. E essa igreja ainda se chamava Calvário Pentecostal. Depois de alguns anos, ao Calvário Pentecostal no Brasil se uniu a Igreja de Deus, que se tornava então Igreja de Deus no Brasil. Só para você ter ideia, essa irmã usada por Deus, chamada Matilda Pause, essa mulher usada por Deus de uma maneira tão poderosa, ela esteve aqui nessa igreja, onde nós estamos agora, essa mulher esteve aqui. Só para você entender o legado histórico dessa mulher, ela é responsável pela abertura da Igreja de Deus no Brasil, e não só pela abertura da Igreja de Deus no Brasil. Você conhece uma igreja chamada Assembleia de Deus? Quem já ouviu falar da Assembleia de Deus aí? Matilda Pause também foi responsável pela abertura das Assembleias de Deus aqui no Brasil. A Igreja de Deus é uma igreja que veio dos Estados Unidos, é uma igreja americana. Ela veio para o Brasil, e essa mulher ungida por Deus foi um instrumento de Deus para que as nossas igrejas se desenvolvessem. E aí hoje nós temos mais de, meu Deus, nós estamos em 196 países do mundo. Já ultrapassamos a marca dos 8 milhões de membros, estamos ultrapassando agora 9 milhões de membros espalhados em todo o planeta. Essa mulher de Deus foi uma das precursoras do avivamento que aconteceu aqui no Brasil. Essa mulher responsável pela abertura da Igreja de Deus, responsável também por ajudar na abertura das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Ela esteve aqui nesse exato momento e nesse lugar. E pregar hoje nesse culto de celebração, e eu vou ser muito breve, e há quem duvide, porque eu falei que seria breve hoje, e alguém disse assim: eu duvido, mas agora eu quero mudar o tema para nós cremos.
Então, se você deseja que essa palavra seja rápida e sucinta, repita comigo: nós cremos. Que bom que não foi tão animado, então agora eu tiro a palavra aqui, é pregar rápido para pregar longo. Estou brincando. Nós cremos, mas isso não tem nada a ver com esse trocadilho que eu acabei de fazer agora. Isso tem a ver com a nossa declaração de fé. Toda igreja tem uma declaração de fé no que nós acreditamos. E os irmãos que estão fazendo aí a aula preparatória, tanto para batismo quanto curso de membresia, eles ouviram falar sobre esses 14 pontos de declaração de fé. Minha esposa está entrando em desespero, porque eu disse que é pregar rápido, e estou falando de 14 pontos para abordar aqui. Fica tranquila, nós vamos dar tempo de terminar esse culto em tempo hábil. Mas eu não poderia hoje deixar de falar do que nós cremos, de quem nós somos, do que nós acreditamos. Eu respeito muito as outras denominações, de verdade. Respeito muito os irmãos reformadores, porque se não fosse a reforma protestante, possivelmente nós não existiríamos, nós não estaríamos aqui. Respeito muito todos os irmãos que defendem o reino de Deus em todos os lugares e diversos tipos de denominação. Há algo que é maior entre nós. Nós falamos de uma igreja global. Quando eu falo dessas outras denominações, eu estou falando dos nossos irmãos na fé de outras igrejas que são as igrejas que professam o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós pertencemos à igreja global, mas também pertencemos à igreja denominacional. E a igreja denominacional que nós pertencemos é a igreja de Deus no Brasil. Por que no Brasil? Porque ela está no Brasil. A igreja de Deus que está no Chile é a igreja de Deus no Chile. E por aí vai nos nossos 196 países aonde estamos. Nós pertencemos à igreja global, à igreja denominacional, que é a placa denominacional, o nome que nós levamos, Igreja de Deus. E nós pertencemos a uma igreja local, que é essa igreja que nós estamos aqui agora reunidos. Os irmãos da fé, aqueles que caminham juntos, aqueles que lutam pela batalha do reino de Deus. E todos nós somos chamados de igreja porque cremos em algo. Porque professamos o mesmo livro de conduta, que é a palavra de Deus. Diga amém. A palavra de Deus, ela é a único direcionamento que nós acreditamos como palavra de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela acredita que a palavra de Deus, a Bíblia, acredita que o Papa também representa Deus, é como se fosse o próprio Deus, também acredita que a tradição também representa Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é a única digna de representar Deus em qualquer circunstância, a palavra de Deus. Isso começou com os nossos irmãos reformadores. Foi Martim Lutero que decretou as suas 95 teses. Quando o mundo estava perdido, quando não havia esperança, quando o cristianismo havia se confundido, a igreja do Senhor Jesus, a santa igreja do Senhor Jesus, jamais deixou de existir. Eu tenho a plena certeza que a igreja continuava. Mas o Império Romano agora, ele adere à igreja, e ele domina a igreja, e ele então coloca um veneno mortífero dentro do evangelho. Mas o evangelho verdadeiro não pode ser mudado, ele é imutável. E quando todos pensaram que o mundo estava caído, quando todos pensaram que não havia mais chance, não havia mais esperança, um homem usado por Deus, lendo através de uma vela a palavra e as sagradas escrituras, ele declarou: o justo viverá pela fé. Por isso, meus amados irmãos, nós cremos. Nesses 139 anos de existência, nós cremos em um só Deus, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que nós cremos. Nós cremos que existe um só Deus,
que pode salvar o mundo. O nome dele é Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Nós cremos que Jesus Cristo veio ao mundo concebido pelo Espírito Santo naquele dia na cidade de Belém. Uma estrela brilhou de uma maneira diferente e o choro do menino nasceu o Salvador do mundo, aquele que traria esperança para mim e para você, aquele que nos libertaria de um jugo pesado, o pecado. Nós cremos que Jesus Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Se você buscar um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, se você buscar famosos, artistas, vai ter uma lápide lá dizendo: aqui jaz fulano de tal. Se você buscar na classe religiosa, lá vai estar sepultada Matilda Paulsen, vai estar sepultado Ricardo Spurling, os fundadores da nossa igreja. Mas se você for aonde foi crucificado Jesus Cristo de Nazaré, entrar naquele túmulo, você vai ver um escrito dizendo: ele não está aqui. Por isso nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e essa é a pedra fundamental da nossa igreja. É o nosso legado. Nós não recebemos uma religião. Nós não somos apenas um povo que se reúne aos domingos. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Fomos transformados de pecadores para filhos de Deus. E aqui estão as 5 primeiras fundamentações do que nós acreditamos como igreja. Nós cremos que Deus é existente em 3 pessoas. Nós não somos unicistas. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Nós acreditamos que a palavra de Deus não contém, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. No mundo cheio de tanta controvérsia, existem alguns engraçadinhos por aí, sugerindo, alguns teólogozinhos de mequetrefe, sugerindo que nós teríamos que reeditar a Bíblia, sugerindo que nós teríamos que reinventar algumas coisas, sugerindo que nós teríamos que mudar algumas coisas. Nós, igreja de Deus, cremos que a palavra de Deus são essas sagradas escrituras, imutáveis. Escrita hoje na nossa aula, nós falamos sobre como uma palavra, ela pode ser escrita por diversos autores, por diversos escritores, inspirada por um só autor, de tempos diferentes, em lugares diferentes, com culturas diferentes, e não se contradizer em uma só vírgula. Nós cremos, e o fundamento da nossa igreja é a palavra de Deus. Nós cremos que a nossa identidade como deuseanos é a santidade. Quando nosso patriarca na fé, Ricardo Spurling, um pastor batista, decidiu orar e buscar a Deus, ele estava inconformado com o mundo pecaminoso. A nossa identidade é a santidade e o poder do Espírito Santo. Por isso, nosso 6º ponto de declaração de fé é: nós cremos na santificação subsequente do novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui? Não, meu irmão, são 70 anos, 139 anos de história. Quem nasceu de novo aqui? Eu nasci de novo. Eu não sou mais o mesmo homem.
A nossa identidade é a santidade e o poder de Deus. Nós cremos na santidade como uma norma de vida. Sede santos, porque Ele é santo. Santificai as vossas vidas, porque Ele é santo. Se alguém deseja se aproximar de Deus, santifique-se. O apóstolo Paulo, quando ele escreve às igrejas, ele não escreve aos pecadores que se reúnem em Corinto. Não. Ele não escreve aos pecadores que estão em Roma. Não. Ele escreve aos santos que se reúnem lá na igreja de Deus, no bairro Saraiva. Somos santificados, essa é a nossa identidade. Nós cremos no batismo com Espírito Santo. São as nossas origens. É a nossa confissão de fé. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo. A igreja de Deus, ela é a igreja que começou um movimento pentecostalismo no mundo, depois da igreja de Atos dos Apóstolos, lá em um riacho, em um lugar improvável, que Deus me deu a oportunidade de conhecer, no meio do mato. Só tem montanha naquele lugar, e urso. Lá naquele lugar, um homem improvável, um homem que aos olhos das pessoas não teria condição alguma. Ele não era um doutor da lei, ele não era um filósofo, ele não era um teólogo, ele não era uma pessoa experimentada nas letras, mas ele era um homem santificado ao Senhor. Ele decidiu orar, buscar a presença de Deus, não se conformar com o pecado que predominava na sua geração. E ele orou, e quando de repente ele foi cheio do Espírito Santo e começou a falar em novas línguas. Foi perseguido. Reuniam-se aos domingos pela manhã em uma igreja, em um moinho. A perseguição religiosa trancou eles dentro desse moinho, atearam fogo. Eles começaram a orar, e quando começaram a orar, trancafiado em meio às chamas, começaram novos batizados com o Espírito Santo e começaram a clamar. A porta foi trancada pelo lado de fora. Sabe o que aconteceu? Uma nuvem veio sobre o lugar e começou a chover. Choveu uma chuva que inundou aquele fogo humano. Só o fogo do Espírito Santo queimava naquele lugar. Nós cremos que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o dom de falar novas línguas. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade é santidade ao Senhor e a busca do poder do Espírito Santo. A igreja de Deus cresceu porque foi uma igreja marcada pela santidade e pelo fogo do Espírito Santo. Essa é a nossa identidade. E aqui estão o ponto número 6, número 7, número 8 e número 9. Falei para você que não ia nem doer, ia acabar rápido, tá vendo? Nossa missão. Eu falei primeiro dos nossos pilares, que estão nos 5 primeiros pontos de declaração de fé. Nossa base, nossa estrutura, do que nós cremos teologicamente. Nossa identidade está contida no 6, no 7, no 8 e no 9. Agora, o nosso serviço está contido no ponto 10, 11 e 12 da nossa declaração de fé. Que o batismo em águas, através da imersão, nós cremos.
Diga comigo, nós cremos no batismo em águas por imersão. Diga comigo, nós cremos na santa ceia do Senhor e na lavagem dos pés dos santos. Diga comigo, nós cremos que a cura divina é provida na expiação. É no sacrifício de Cristo Jesus. A nossa fé é prática. É o testemunho público. É por isso que nós trouxemos a nossa querida Giovana aqui para declarar publicamente no que nós cremos. O testemunho público, serviço, humildade, poder para curar e restaurar. Esse é o DNA da igreja de Deus. Nós somos a igreja de Deus e nós cremos na declaração pública de quem nós somos. Somos o povo de Deus. Somos a igreja de Deus. Nós cremos que através das nossas obras demonstramos quem Jesus é. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: sua fé sem o seu testemunho não é uma fé verdadeira. Estamos vivendo em uma época, Bispo Joaquim, que é bonito ser cristão. Todo mundo quer carregar esse título. Talvez o Senhor venha de uma época que esse título crente não era tão bonito. Eu quero lembrar a igreja que a igreja primitiva foi perseguida. Colocaram eles nos coliseus, queimaram, degolaram. E quando o Império Romano percebeu que não conseguiria calar a voz do povo de Deus, ele colocou o seu veneno. Vamos nos unir a essa religião e dominá-la. Só que a igreja verdadeira do Senhor Jesus não pode ser dominada por homens. Ela é governada por Cristo Jesus. E quando eles pensavam que a batalha estava vencida, Martinho Lutero pregou as 95 teses. E isso revolucionou o mundo. Hoje, quero fazer um paralelo e dizer à igreja que se o seu testemunho, presta muita atenção com o que eu vou te dizer aqui agora, porque isso vem de Deus. Se o seu testemunho de vida não está alicerçado na palavra de Deus, cuidado. Você pode estar vivendo um engodo do inimigo. Você pode estar assistindo todos os cultos, você pode estar frequentando os templos, você pode até ser um simpatizante da fé. Mas você não é um cristão autêntico. Porque o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, o testemunho fala mais do que as palavras. Hoje, celebrando 70 anos, eu quero dizer para vocês que nós cremos que a nossa missão é testificar Cristo. É por isso que somos uma igreja missionária. Ontem nós realizamos um culto lindo aqui. Quem estava no culto aqui ontem? Diga glória a Deus. Foi lindo aqui ontem, porque ontem nós levantamos uma oferta missionária. Estamos edificando a segunda igreja de Deus lá na cidade de Araguari.
A palavra de Deus é o nosso direcionamento. E nós, deuseanos que somos, temos um DNA missionário. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Até onde nós temos que ir? Até que o último saiba que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vem acompanhado da nossa vivência. Não é o que eu prego domingo à noite, é o que eu vivo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até que Ele venha. Eu pastorei uma igreja que me conhece. Vocês me conhecem desde a minha magrelice. Meu Deus, eu usava paletó preto com risca de giz rosa, Jesus. Gravata rosa, terno palha. Isso era lindo de se ver, você precisa de ver que coisa mais linda. Eu não estou falando aqui para pessoas que não sabem o meu testemunho de vida, eu estou falando aqui para quem me conhece. E por isso eu posso dizer para vocês, nosso testemunho precisa falar mais que as nossas palavras. Termino essa pregação, e eu disse para vocês que ia terminar, no ponto número 13 e 14, que fala da nossa esperança. Esse sermão está dividido em 4 partes. Primeiro, nossos fundamentos. Segundo, nossa identidade. Terceiro, nosso serviço, nosso compromisso de testificar. Quarto, nossa esperança. Nós cremos na segunda vinda do Filho de Deus. Não, meu irmão, você não está entendendo, eu estou falando do arrebatamento da igreja. Nós cremos na segunda vinda do Filho de Deus. Nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna para os salvos. Quando a trombeta tocar, nós cremos que ressuscitaremos, aqueles que morreram ressuscitarão para ser levados às alturas com a igreja. Nós cremos no arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Nós cremos que muito em breve vai se ouvir uma notícia que um povo desapareceu. Nós cremos. Nós cremos no arrebatamento que está próximo, está chegando o grande dia, está chegando a hora final, está chegando. Nós cremos. Hoje, o que nos move? Nossa esperança. Não celebramos apenas 70 anos de história, ou 139 anos de história. Celebramos caminhos que nos levam à eternidade. Somos um povo que espera ansiosamente a vinda do Filho de Deus. Em breve, escute, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Nós cremos. Assim como Cristo voltará, esta igreja será levada, encontrará com Ele nas nuvens, e o poder do Espírito Santo vai transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível. Nós cremos e celebramos hoje
Um legado de 139 anos, de 70 anos aqui nesse lugar. Um legado firmado em fé, em santidade, em missão, em compromisso e em uma esperança. Em breve, nos uniremos aos heróis da fé. Em um lugar que não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Essa história não termina hoje. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: essa história não está terminando hoje. Diga para ele ou para ela assim, ó: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, meu irmão, se você crê nisso, vai dando glória a Deus aí. O melhor de Deus ainda está por vir. Nós vamos ver milagres acontecendo, pessoas sendo restauradas, curadas, famílias sendo salvas. O melhor de Deus ainda está por vir. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Diga comigo, nosso futuro é marcado por um avivamento de Deus. Diga comigo, nosso futuro será marcado. Irmão, levanta sua mão direita para o céu e diga assim: por uma colheita sobrenatural. Diga comigo assim: seremos pais de multidões. O Senhor vai nos dar muitos filhos e filhas na fé. Declare, profetize isso em nome de Jesus. O nosso futuro é glorioso no Senhor. Diga comigo, nosso futuro é glorioso no Senhor. Marcado pelo poder de Deus. O nosso futuro é na eternidade com Cristo Jesus. Termino dizendo: nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O legado continua, o futuro é poderoso. E nesse marco histórico, profético, quero dizer que a glória dos próximos 70 anos vai ser maior. A glória dos próximos anos vai ser dobrada. O poder do Espírito Santo vai ser triplicado sobre as nossas vidas. Quero orar por você. Pedindo ao Espírito Santo que te dê poder e autoridade para testificar Cristo Jesus. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela vida de cada um desses irmãos. Obrigado pelo poder do Teu Santo Espírito ao longo desses 70 anos aqui nesse lugar. Muito obrigado porque ainda tem uma temporada poderosa vindo ao nosso encontro. Muito obrigado porque hoje o Senhor nos capacita. Muito obrigado porque ainda há muito de Deus a ser feito. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: feliz 70 anos. Meus parabéns. Aí dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Meus parabéns, feliz aniversário. Fala para ele ou para ela assim: até que você está novo para 70 anos. Meus parabéns. Meus parabéns pelos seus 70 anos. Vamos lá? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Parabéns,
Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas vezes. Mais uma vez que o Senhor te abençoe e te dê santidade, muitos anos de vida, muitas que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Vamos celebrar para a glória de Deus. Te abençoe.